Olá, aqui é a Isis Grazielli, uma das psicólogas e orientadoras profissionais do Instituto VI, e hoje vou falar com vocês sobre o uso de testes em orientação profissional. No primeiro momento, eu gostaria de falar sobre testes vocacionais, principalmente esses que são distribuídos socialmente, esses que estão disponíveis em centenas de sites da internet. Desde que eu trabalhava como psicóloga em um cursinho pré-vestibular, que eu ouço histórias de jovens contando sobre estarem fazendo testes vocacionais, sobre já terem varrido todos os sites do Google em busca dos melhores testes. E para essas ocasiões, eu acabei estabelecendo duas perguntas muito interessantes para fazer para essas pessoas. Inclusive, se você conhecer alguém que gosta de fazer teste vocacional de internet, eu recomendo que você faça essas mesmas duas perguntas. A primeira dessas perguntas é: depois que o teste vocacional te entregou uma lista de possibilidades, ele continuou te ajudando? E o que muitos jovens me dizem nesse momento é o seguinte: nossa, eu até percebi que aquelas profissões combinavam comigo, mas continuei me questionando. Dentre todas essas possibilidades, qual é a que eu devo seguir? Qual delas é a que faz mais sentido para mim? Qual é o caminho mais recomendado? E como é que eu faço para chegar lá? E a segunda pergunta interessante que eu adoro fazer para pessoas que são viciadas em testes vocacionais de internet é a seguinte: se testes vocacionais realmente funcionassem, não bastaria você ter feito apenas um e ele teria resolvido o seu problema de escolha profissional? E adivinha o que as pessoas fazem? Elas ficam chocadas quando elas se dão conta do fato de que elas precisaram fazer mais e mais testes, porque realmente o problema ainda não foi solucionado. Agora vamos partir para uma ferramenta mais científica. Nós sabemos que muitos orientadores profissionais usam testes psicométricos ou escalas e ferramentas de medição para auxiliar no processo de orientação profissional. Eu conheço excelentes orientadores que fazem um ótimo trabalho com essas ferramentas, mas aqui no Instituto VI nós não utilizamos recursos como esses nos nossos atendimentos. Nós não utilizamos testes em nenhum dos nossos projetos de orientação profissional. Isso acontece por alguns motivos. O primeiro é que nós tivemos uma formação em orientação profissional que não era baseada em testes. Nós aprendemos uma orientação profissional que acontece através de entrevistas, através de conversas que promovem a reflexão necessária para aquele orientando. Aqui no Instituto VI, nós utilizamos como abordagem em orientação profissional a estratégia clínica, que foi formulada pelo Rodolfo Boroslavski. E dentro dessa abordagem, o que é buscado, o grande objetivo dessa jornada que a gente vive com o orientando é facilitar o ganho de autonomia desse orientando, facilitar o processo de resolução dos conflitos e das ansiedades que esse orientando tem, para que a decisão dele possa ser tomada. O que a gente trabalha dentro dessa abordagem é o vínculo que aquele orientando consegue construir de forma satisfatória com aquele estudo que ele pretende fazer, com aquela área profissional que ele pretende estudar e se aprofundar, e com o trabalho que ele pretende construir na vida dele. Além disso, nessa abordagem, nós oferecemos e facilitamos o máximo de informações possíveis sobre o mercado de trabalho para essas pessoas, para que elas se sintam preparadas para enfrentar os desafios que virão por esse caminho, mas também para que compreendam que a jornada profissional, a construção de uma carreira, passará necessariamente por mudanças. E essas estratégias que são aprendidas de decisão profissional poderão e precisarão ser reutilizadas ao longo do caminho. Nós ajudamos orientando a compreender que determinadas profissões exigem determinadas habilidades, determinadas características, mas que em certa medida essas habilidades e características podem ser desenvolvidas e que com certeza novas habilidades e características vão passar a existir nas profissões à medida que elas evoluem. Então, o grande objetivo do nosso tipo de trabalho é preparar o orientando para viver bem, para navegar bem no mercado de trabalho. Nós já orientamos muitas pessoas que já tinham passado pela tentativa de resolver o dilema da escolha profissional utilizando ferramentas de testagem que mostrava uma lista de resultados. E algo que foi se tornando cada vez mais claro para nós é que esse tipo de ferramenta que promete um resultado específico acaba causando algumas confusões.
Uma dessas confusões é a ideia de que existe um caminho determinado para essa pessoa, um caminho específico, e que a pessoa não deveria nem considerar outras possibilidades que não foram recomendadas, porque o futuro dela está determinado dentro de uma lista rígida, dentro de um espaço rígido que não oferece a oportunidade de vislumbrar outras oportunidades. Além disso, um dos efeitos desse tipo de ferramenta é que ele dificulta ou até impede a pessoa de perceber que a vida profissional vai passar por alterações. A vida profissional vai passar por grandes mudanças, sejam provocadas por elementos externos, sejam provocadas por próprias mudanças internas da pessoa. Talvez um caminho profissional faça sentido para essa pessoa nesse momento da vida dela, mas talvez esse mesmo caminho deixará de fazer sentido no médio ou no longo prazo. E esse tipo de teste não facilita essa compreensão de que o mercado de trabalho é dinâmico, exige flexibilidade e convida para mudanças. E uma terceira confusão muito comum quando olhamos para esse tipo de recurso é que ele fomenta a ilusão de que, se a pessoa segue por aquele caminho que foi recomendado como mais indicado para ela, tudo vai dar certo. Porque ela vai estar se encaminhando para aquele futuro que foi preparado, que tem a ver, que se conecta, que se encaixa com ela. E isso prejudica a percepção de que muitos desafios surgirão, de que em muitos momentos vamos precisar criar estratégias para lidar com esses desafios. E que os desafios tanto existem nesse caminho que foi seguido, quanto em todos os outros caminhos profissionais. E a grande análise disso é que muitas pessoas que fazem uso dessas ferramentas na tentativa de resolverem seus dilemas profissionais acabam se mantendo em um estado de imaturidade profissional, em que elas não estão de fato preparadas para navegar no mercado de trabalho. Então nós não utilizamos testes nos nossos projetos de orientação profissional porque nós percebemos que não precisamos deles, que os nossos objetivos dentro dos nossos trabalhos como orientadores do Instituto VI são alcançados através dessas conversas, através da reflexão que a gente consegue construir com os nossos orientandos à medida que nós conversamos com eles ou à medida que nós propomos reflexões nos nossos recursos e ferramentas que são criados aqui. Eu tenho uma outra história bem intrigante para contar sobre esse tema. Em um determinado momento da nossa jornada, nós tivemos a oportunidade de nos conectarmos com pessoas que trabalham em faculdades, pessoas que trabalham em espaços educacionais. E em uma dessas conversas, um determinado técnico que atuava dentro de uma faculdade particular, responsável pela área de aquisição de novos alunos, nos contou que a faculdade, assim como várias outras instituições de ensino, oferecia um teste vocacional dentro do portal dessa faculdade, um teste vocacional no site da faculdade. E esse teste era programado para apresentar como resultado de caminho profissional mais recomendado os cursos nos quais aquela faculdade estava precisando de novas matrículas. E a partir daí, nós conseguimos ter notícias de várias outras ferramentas que são divulgadas assim para o público, que prometem um apoio para a escolha profissional mais alinhada, para aquela pessoa construir o estilo de vida que ela pretende, para que ela consiga criar o projeto de vida que ela gostaria de viver. Mas são ferramentas tendenciosas. Ferramentas que apresentam um determinado resultado com o interesse próprio utilizado como base para a apresentação daquele recurso. Isso nos frustra muito. Nos frustra muito perceber principalmente que instituições educacionais que deveriam oferecer para a população espaços de aprendizado múltiplo, na verdade, privam as pessoas de aprendizados que são relevantes para a vida delas. Por exemplo, ainda hoje não vemos escolas ensinando de forma eficiente o aluno a construir autonomia e a aprender estratégias que possam ser replicadas nos seus momentos de decisão, que sejam ferramentas que propiciem decisões alinhadas com o objetivo, com os interesses
e com o que é possível para aquele aluno. Também não vemos faculdades ou universidades oferecendo esse tipo de recurso. Inclusive, um fato recente que me fez refletir exatamente sobre isso foi quando as nossas escolas estavam buscando construir seus projetos de vida para que ajudassem os alunos a se prepararem para o novo Enem, que ajudassem a articular as decisões do novo ensino médio. E aí os alunos começaram a ter dificuldade de escolherem o itinerário formativo. E aí o que nós começamos a observar nesse mesmo período foi a construção e distribuição de testes ou ferramentas de testagem que ao final diziam ao aluno, ao estudante, em qual itinerário formativo ele deveria se inscrever ou participar. E isso nos faz questionar: esse tipo de ferramenta favorece para que essa pessoa consiga tomar decisões autônomas no futuro? Ou esse tipo de ferramenta mantém essa pessoa refém de ferramentas que decidam por ela? No momento que eu gravo esse episódio, eu estou fazendo orientação profissional com uma estudante adolescente que faz high school em um outro país que não é o Brasil. E essa orientanda nos procurou para atendimento justamente porque no colégio em que ela estuda foi aplicado um teste por estudantes que estão cursando psicologia na faculdade da mesma cidade e que tem esse estágio de fazer orientação profissional com alunos do ensino médio. Esses estudantes aplicaram uma bateria de testes com os alunos e geraram relatórios com a recomendação de quais caminhos profissionais serviriam melhor a esses alunos. E essa orientanda nos traz a seguinte angústia. Veja só, dentro do meu relatório de resultados, as profissões que foram recomendadas para mim são profissões artísticas, profissões relacionadas a criações artísticas. Então eu tenho aqui a recomendação para ser ilustradora, desenhista, para ser atriz, para ser musicista, para ser dançarina. Mas esse teste, esse resultado, não conseguiu capturar em mim o fato de que eu já faço atividades artísticas desde a minha infância. Eu faço atividades extracurriculares voltadas para artes desde que eu sou criança. E eu já percebi nessas minhas experiências práticas que eu não quero trabalhar com nada disso. Que todas as produções artísticas que me interessam são muito relevantes na minha vida, são importantes para mim, mas eu quero levar elas para a minha vida no formato de hobby, no formato de projeto pessoal, no formato de momento de lazer. Eu não quero trabalhar com nenhuma delas. Então, o que é que resta para mim se dentro de uma análise que foi feita sobre o meu perfil profissional, o que é recomendado são só caminhos artísticos? Eu não quero trabalhar com isso. E esse exame não levou isso em consideração. E aí eu tô contando esse breve relato do atendimento porque nós sabemos que algumas ferramentas de testagem podem ser muito úteis em processos de orientação profissional quando o orientador tem a habilidade de construir sentido em torno daquilo que está sendo usado. Quando existe ali um profissional que ajuda o orientando a elaborar um sentido por trás dos resultados, das conclusões, dos caminhos que são apontados. E essa construção de sentido é um elemento importantíssimo, tanto em processos de orientação profissional que fazem utilização de testes, como em processos que não fazem utilização de testes. Essa construção de sentido é o que permite o orientando se sentir autor da escolha que ele está fazendo. Felizmente, nós conhecemos muitos orientadores que conseguem trabalhar com esse tipo de ferramenta de forma hábil, construindo sentidos relevantes com o orientando. Mas, infelizmente, também conhecemos muitos orientadores que utilizam testes ou ferramentas de testagem pelo simples motivo de que essa é a única forma como eles sabem fazer orientação profissional. Inclusive, nós já ouvimos dezenas de relatos da experiência pessoal de orientadores que estão na nossa rede, que compartilham que quando tiveram a disciplina de orientação profissional nos seus cursos de formação, principalmente de psicologia, só foi ensinado o método de orientação profissional com a utilização de testes. Na maioria das vezes, porque o professor só conhecia esse modo de trabalho.
E aqui nesse podcast, a gente ainda vai ter oportunidades de falar sobre o uso de atividades, de dinâmicas e de ferramentas diversas na orientação profissional. Mas um ponto que eu gostaria de deixar enfatizado é: independente da ferramenta que você utilize, independente da estratégia que você utiliza para facilitar as escolhas profissionais das pessoas, tenha bastante clareza sobre quais são as potencialidades dessas estratégias e sobre quais são os limites dessas estratégias. E em qualquer formato de trabalho da orientação profissional, tenha bastante clareza de por que é que você faz orientação profissional da forma como você faz. Por que é que você, nesse momento, está lançando mão de um recurso? Por que você vai convidar o orientando a fazer uma atividade? Por que é que você vai propor que o orientando utilize alguma ferramenta de testagem? Tenha bastante clareza de qual é o objetivo dessa utilização. E para que você possa acompanhar esses próximos conteúdos em que vamos falar mais sobre esses recursos que podem beneficiar a orientação profissional, clique para seguir esse canal. Assim você vai ser avisado sobre os novos conteúdos. Além disso, te convido também para se cadastrar na nossa plataforma gratuita para orientadores profissionais. É uma plataforma mediada pelo Instituto VI e semanalmente compartilhamos por lá materiais de estudo e de aprofundamento sobre temas que são relevantes para a nossa carreira e compartilhamos também várias ferramentas que têm a ver com o nosso estilo de trabalho. Te convido a nos acompanhar por lá e extrair mais do conhecimento que estamos acumulando na nossa própria jornada enquanto orientadores. Até o próximo episódio, a gente se vê em breve.